Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Alice e hoje o tema do vídeo é máscaras, mais especificamente máscaras sociais, as máscaras que nós usamos no dia a dia. Então, se você não assistiu o meu primeiro vídeo, eu recomendo que você vá lá e assista ele. Ele foi sobre a pergunta quem sou eu? A gente começa a introduzir ali esse assunto de desenvolvimento pessoal, começar o autoconhecimento realmente. E o porquê que é tão difícil responder essa pergunta. Isso eu falei tudo lá no primeiro vídeo. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai dar continuidade nesse assunto, nós vamos falar sobre máscaras sociais, que é o que a gente está usando todos os dias, em cada local, em cada lugar que a gente vai, com as pessoas que a gente está, nos ambientes, né, que a gente está sendo inserido na sociedade. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Primeiramente, eu quero deixar também uma coisa bem claro, eu não sou psicóloga, muito pelo contrário, faço faculdade de economia, mas eu gosto muito de estudar desenvolvimento pessoal e profissional. E aqui nesse vídeo e também nos próximos eu vou estar trazendo tudo que eu aprendo em vídeos, livros e até mesmo outras referências da internet que eu tenho. Então, se você está nesse caminho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu vou trazer muito aqui também sobre o que eu aprendo na minha própria terapia. Então, se você hoje está nesse caminho, eu te convido a vir comigo, pegar na minha mão que nós vamos aprender juntas, nós vamos trilhar esse caminho juntos e juntas aqui. Então, sem mais delongas, vamos logo para esse vídeo que tá incrível. Se ficar até o final, eu vou entregar uma ferramenta para vocês, que são as perguntinhas que eu respondi para mim mesma sobre máscaras sociais e que me ajudaram muito no autoconhecimento. Então vamos logo. Você já se pegou agindo de uma maneira na frente das pessoas e totalmente diferente quando você tá sozinho ou sozinha? Às vezes entrando em contradição com o que realmente você acredita ou faz. Será que você realmente sabe quem é? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, que é as máscaras que nós usamos no dia a dia e como elas nos afastam da nossa verdadeira identidade. Pois bem, lá na Itália, durante o Carnaval de Veneza, as pessoas usavam máscaras para esconderem os seus rostos e para ninguém saber quem era quem. Então, plebeus, pessoas da riqueza, ricos, pobres, eles se misturavam e ninguém sabia quem era quem. Tanto que o termo "a máscara caiu", deixar a máscara cair, era muito por conta que no carnaval todo mundo bebia muito, e depois, no dia seguinte, as máscaras caíam, porque era aquelas máscaras com um pauzinho de segurar. Por conta desse problema da máscara cair, quando todo mundo acordasse ia ver quem era quem, as pessoas começaram a colocar elastiquinho nas máscaras. Então, essas máscaras, elas com o tempo viraram algo mais simbólico das máscaras que nós usamos no nosso dia a dia, em todos os contextos sociais. Então, muito aquela coisa que a gente fala muitas vezes, no serviço eu sou uma pessoa, com os amigos eu sou outra, na igreja eu sou outra, com a família eu sou outra pessoa. E, na verdade, não é exatamente que somos uma outra pessoa, somos a mesma pessoa. Porém, nós agimos de maneiras diferentes, que é essa máscara que a gente coloca para se sentir aceito, para se sentir bem, para estar inserido naquele grupo social que a gente está no momento. Isso influencia no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de se vestir. Pois bem, então agora eu quero falar com vocês sobre o que seria viver de máscara. O que é viver, então, de máscara? Aquelas máscaras, elas eram um símbolo ali para eles, na época, de liberdade, mas também era de esconder a verdade. Então, usar uma máscara hoje em dia, ela não é exatamente somente mentir, não é mentir apenas, mas também é mentir para si mesmo, de quem nós somos, do que nós estamos sentindo. É quando a gente tá se sentindo perdido, mas a gente finge uma segurança ali. É quando a gente tá se sentindo assim mal com alguma coisa que as pessoas estão falando, mas a gente finge aceitar aquilo numa boa, a gente finge fazer parte daquele contexto também. Seria a mesma coisa a gente ter um contato ali com amigos que estão bebendo ou fumando, e por mais que a gente não compactue com aquilo, a gente finge gostar daquilo também, para nos sentirmos aceitos naquele momento, para a gente estar em união com eles. Então, às vezes, a gente está fingindo gostar daquilo ou suportando aquilo somente para fazer parte disso. Então, muitas vezes a gente faz isso na nossa vida.
Então, não seria mentir somente para os outros, mas também mentir para si mesmo. Aos poucos, a gente vai se desfazendo de quem realmente somos e se adaptando cada vez mais aos contextos que a gente está inserido. E por isso que se fala muito sobre o local que a gente está, o ambiente em que nós estamos, as pessoas que nós estamos conversando, tendo contato. Então, por isso que se fala para se escolher bem as amizades, escolher bem os ambientes que a gente vai. Porque o ser humano, ele é um ser influenciável. Isso é um fato científico. O ser humano é um ser influenciável. E por isso nós temos também a necessidade de viver em sociedade, mas temos com isso a necessidade de sermos aceitos pela sociedade, de estarmos sendo validados pela sociedade, pelo contexto social que a gente está. Muitas vezes moldamos quem nós somos para que possamos ser aceitos e validados. Essa parte eu vou ler aqui para vocês. Olha, eu dei uma pesquisada e eu achei o seguinte. Eu quero falar com vocês agora sobre a palavra sincera. Ser uma pessoa sincera uma com a outra. Eu vou ser sincero com você, vou ser sincera com você. Ou seja, quando a gente diz isso, a gente quer falar a verdade para a pessoa. Ou seja, vou ser sincero com você, vou te falar a verdade. Então, olha só o que eu pesquisei. A origem da palavra sincera. Na Roma antiga, esculturas com falhas eram cobertas com cera, mas as perfeitas máscaras eram chamadas de sine cera, sem cera. Daí vem a palavra sincera. Ser sincera é ser sem disfarces, seria se mostrar real. Ou seja, realmente a palavra sincera seria a gente não colocar máscaras na nossa frente, seria a gente não colocar uma máscara de cera na nossa frente. É ser verdadeira, ser realista, falar a verdade, né? Não é nem ser realista, é falar a verdade mesmo. Então, essa seria a definição disso. Alice, como que eu posso saber quais são as máscaras que eu uso no meu dia a dia? Fazendo essa pergunta para si mesmo, realmente parando para ser autocrítico, se analisar. O que ajuda muito com isso é a terapia. Eu tô fazendo terapia já faz agora uns 3 meses, tem sido realmente maravilhoso, eu recomendo demais. Então assim, Alice, eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia. Tenta pensar, corre atrás de verdade. Conversa com o psicólogo, pergunta se ele tem algum projeto social, se ele consegue fazer um valor simbólico, ou se ele conhece um outro psicólogo que faça um valor simbólico. E vai atrás, não para no primeiro que disser não. Vai atrás até você achar algum psicólogo que faça um valor simbólico que caiba no seu bolso. E se você tem condições de pagar o valor de uma sessão de terapia por mês, 2 por mês, o ideal às vezes, como a minha cunhada que também é psicóloga diz, seria uma vez por semana. Mas se você não pode, começa com 1 por mês, 2 por mês. Se você tem condição, pague o valor. E nunca vai ser um dinheiro jogado no lixo. Você pode pensar, nossa, mas com a minha amiga eu converso de graça. Com o chat GPT é de graça. Com talvez outra pessoa da minha família seja de graça, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando outras pessoas conversam com a gente, essas pessoas vão dar conselhos com base na história de vida delas, com base na cultura da casa delas, com base nas crenças delas, que muitas vezes não vão bater com as nossas. E o psicólogo não. O psicólogo, ele vem neutro para conversar com você de maneira neutra e trabalhar em você as crenças que você tem. Tudo que você acredita, tudo que você gosta ou não gosta. Então ele nunca vai te dizer ou te impor algo que seja da vivência dele. Então é totalmente diferente de conversar com uma amiga, é 1000 vezes melhor. Eu tenho amigas maravilhosas, eu tenho amigos maravilhosos, mas quão libertador foi eu conversar sobre tudo o que eu falava com a minha amiga com uma psicóloga. E a minha amiga que tá fazendo psicologia totalmente apoia a ideia. Então, eu te convido a realmente procurar isso a fundo, afinco, até você achar. Todos nós deveríamos fazer terapia. Alice, mas eu não tenho problema nenhum. Então faz para se autoconhecer melhor. Faz por autoconhecimento. Faça somente para conversar sobre o que tem acontecido. Você quer se desenvolver pessoalmente e profissionalmente? Se você tá nesse vídeo, eu acho que sim. Se você tem interesse nisso, procura alguém que vai te auxiliar de perto nisso. Alguém que possa falar assim, você já parou para pensar por que você age dessa maneira em tal situação? E daí você vai começar a colocar sua mente para trabalhar, entende? Porém, se você não tem mesmo condições de pagar agora, eu também te digo que você deve procurar fontes de renda extra para dar um jeito de pagar. Eu vou estar colocando aqui agora um arquivo Word que tem algumas perguntinhas só, é uma página só, de algumas perguntinhas que você pode estar fazendo todos os dias, toda semana,
de perguntinhas sobre máscaras sociais que eu respondi e que me ajudaram muito mesmo no meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal mesmo. Então, se você quiser, é só baixar, tá aqui na descrição, é gratuito. E é isso. Esse vídeo foi para falar sobre máscaras. Se você quer o vídeo sobre como lidar com críticas, coloca aqui nos comentários que eu vou trazer em breve. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o seu joinha aqui, comenta aqui embaixo. Eu também estou aberta a aprender com vocês, então críticas construtivas também são muito bem recebidas. Então podem comentar à vontade. E até o próximo vídeo. Tchau!